Bom dia, eu sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje vamos falar do novo filme da Netflix, Sérgio. Primeiro de tudo, é bom a gente tentar entender quem foi o Sérgio Vieira de Mello. Não sei se a gente pode chamar ele de diplomata, já que o diplomata, por definição estrutural e dentro do esquema todo, ele precisa representar o país e ele não teve essa responsabilidade no Brasil. O que não diminui nada a figura dele. Ele era filho de diplomatas, então cresceu em vários países e começou a trabalhar na ONU no setor de línguas. Mas nada disso importa. O que importa saber é que o Sérgio Vieira de Mello foi o brasileiro que chegou ao cargo mais alto da história da ONU. Muita gente até enxergava ele como o próximo secretário-geral da organização depois do Kofi Annan, que ficou no cargo até 2007. A fama do Sérgio Vieira de Mello veio de uma carreira robusta na ONU, onde ele participou de um monte de negociações de paz em países com conflitos extremamente conturbados e complicados. O brasileiro faleceu então em 2003 em um atentado em Bagdá, onde tinha sido enviado para ajudar na transição para a democracia do país depois da invasão dos Estados Unidos. O filme da Netflix é baseado no livro O Homem que Queria Salvar o Mundo, escrito pela Samantha Power, e é dirigido pelo mesmo Greg Barker que assinou o documentário Sérgio, que acompanha a carreira do Sérgio Vieira de Mello e também tem na Netflix. Resumindo, a fonte das informações é precisa, então é difícil entender a razão da corrida que teve na internet para desmontar o personagem, para provar a imprecisão do roteiro ou criticar ele por ser perfeito demais, enfim. Portanto, se você quer pular esse papo furado, vai ver o filme e ler o livro. Assim você realmente vai saber quem foi o Sérgio Vieira de Mello e não vai precisar ficar confiando essa briga para desconstruir o cara. No filme, na ficção essa da Netflix, que obviamente precisa dramatizar certos momentos para que a trama ande, o espectador acompanha o Sérgio Vieira de Mello em dois momentos bem claros. O primeiro deles é em Bagdá, nos seus últimos dias, e ainda grudadinho nele, até quando ele permanece soterrado nos escombros do atentado que matou ele. Essa parte é real, e ele realmente ficou um tempão ainda vivo sob o prédio, falando com um monte de gente. No outro momento, o filme tenta construir esse personagem, principalmente através do seu trabalho no Timor-Leste. Além disso, o filme ainda usa esse momento para estruturar seu romance com a esposa, que também trabalhava na ONU e estava com ele nesse último momento. Não com ele ali, né, mas com ele no ambiente. É lógico então que o filme vai usar esse flashback para mostrar o quanto o Sérgio Vieira de Mello era um hábil negociador e um impressionante profissional na hora de resolução de conflito. O roteiro é escrito pelo mesmo Greg Borten, de Clube de Compra Dallas, então é fácil perceber que tudo no filme está no lugar perfeito, onde ele deveria estar. E Sérgio é uma história que corre suave e constrói bem esse personagem. E mais importante, ele nunca busca um clímax ou uma surpresa, apenas conta essa história, essa trama, o que levou ele a essa fama. E faz com que esse segundo ato quase inteiro esmiúce esse cara apaixonado pelo que faz, mas que aos poucos vai caindo na própria armadilha e insegurança, se afastando da família, tendo que lidar com a ideia de que talvez não consiga cumprir o seu trabalho. É um momento do filme que humaniza o protagonista e mostra o quanto ele aprende com os próprios erros. Logicamente que não estão falando de nenhuma novidade em termos de estrutura e a jornada do herói passou por ali para dar um oi. Mas isso não quer dizer que isso seja um problema, muito pelo contrário. É fácil acompanhar Sérgio e entender quem é esse cara que tá na tela. Do outro lado da câmera tá esse diretor que percebe o quanto esse trabalho é limpo e bem feito. Então, a sua experiência de quase 2 décadas de documentários faz ele se afastar ao máximo da ação. Por um lado, isso cria um filme que valoriza o roteiro e as duas ótimas atuações do casal de protagonista, que já vamos falar dele. Mas por outro, resulta em um filme meio frio, talvez que pudesse sim ser um pouco mais visualmente interessante. Em certo momento, ali bem próximo da ação, o diretor constrói uma cena de sexo super sensorial e bonita, mas logo em seguida, no que poderia ser um momento ainda mais cheio de sensações e onde ele, do quanto é pequeno nesse mundo e percebendo que os homens passarão e deixarão essas ruínas com uma lembrança de sua presença, você não vai entender nada disso, já que nem eu entendi e eu só inventei isso porque é o que eu faria na hora de acompanhar o protagonista andando pelo meio da floresta. Isso não atrapalha, mas tampouco cria um filme que vai ser lembrado, como se ele próprio não se permitisse ser maior do que a tela da TV. Uma sensação que não deveria existir quando a gente está falando de cinema, independente de onde estreia o filme. Quem não tem esse pensamento é justamente a dupla de protagonistas. O Sérgio Vieira de Mello é interpretado pelo brasileiro Wagner Moura e a sua esposa Carolina é interpretada pela cubana Ana de Armas, que eu sempre acho que eu tô falando o nome dela errado. Ela que teve recentemente Entre Facas e Segredos e Blade Runner 2049, tem poucas oportunidades do filme, mas quando tem, agarra elas com unhas e dentes e principalmente nos momentos mais dramáticos, ela aproveita para mostrar por que
vem cada vez mais surgindo como um dos grandes achados de Hollywood nos últimos anos. Já o Wagner Moura é com certeza o maior acerto do filme. Se pra gente no Brasil é normal reconhecer o quanto ele é um ator versátil, pros gringos vai ser uma surpresa ver o mesmo Wagner Moura das 2 temporadas de Narcos como Pablo Escobar, agora na pele sensível e sutil do Sérgio Vieira de Mello. O ator é muito firme, ele é seguro e ele combina perfeitamente com a direção do filme, principalmente porque ele consegue aproveitar o estilo do diretor, um estilo com planos menos fechados e que sempre tem a impressão de que existe alguma coisa além da linha do diálogo. O Wagner Moura, então, aproveita esse momento fora da fala e tem sempre um olhar além daquilo que está sendo falado. Assim como ele trabalha a presença corporal com um detalhe muito preciso para criar esse personagem. E consegue com isso equilibrar, então, aquela fragilidade do personagem, daquele segundo ato, aquela insegurança, não como um traço óbvio, não como algo que está na frente dele, mas sim como uma particularidade que compõe essa segurança que o personagem precisa sempre estar aparente. Esse esforço é recompensado pela câmera do diretor Greg Barker, que realmente quer entender esse personagem e mostrar o quanto o Sérgio Vieira de Mello era um cara importante e fez um trabalho imprescindível na hora de olhar para esses seres humanos que precisavam conviver com os espólios desse mundo onde os poderosos brincavam de guerra. A missão do Sérgio Vieira de Mello era salvar essas pessoas ignoradas. Isso ninguém pode tirar desse personagem incrível que tentou fazer do mundo um lugar muito melhor. Em tempos tão difíceis como esse que a gente está passando, Sérgio é um alento e um sopro de esperança. Portanto, vão lá ver Sérgio para lembrar que ainda tem gente por aí tentando fazer o bem. Enquanto isso, curte aqui, compartilhe nosso vídeo, assine nosso canal e semana que vem a gente volta com mais um filme no cinema aqui.